mais uma vez, meus queridos alunos, em continuação aí aos nossos estudos preparatórios para o Exame Nacional da OAB, primeira e segunda fase. Em continuação aí do vídeo passado, eu trouxe um tema hoje, em continuação do estudo do recurso da ação revisional que nós analisamos no vídeo anterior. Hoje nós trouxemos uma questão que trata aí também de recursos. Então vejam que normalmente nos exames da OAB se pede aí de 2 a 3 questões aí em relação ao tema teoria geral dos recursos e os recursos em espécies. Então vale muito a pena estudar. Mas vamos logo à questão, e aí a gente vai tecer alguns comentários e as dicas a gente vai passando no decorrer aí da solução do problema. Bom, a questão escolhida para hoje é uma questão que envolve recursos criminais, e aí a questão trouxe aí o recurso em sentido estrito, apelação, exame 29º da OAB, feito pela FGV. Então essa questão elaborada aí pela FGV trouxe aí mais um ponto importante de estudo e de conhecimento para os futuros advogados. Lembrando que na prática o advogado é imprescindível aí o conhecimento aí da teoria geral dos recursos e os recursos em espécie. Então vamos à questão e aí a gente vai tirando eventuais dúvidas. Então vamos. A questão diz o seguinte, abre aspas: Vitor foi denunciado pela prática de um crime de peculato. O magistrado, quando dá análise da inicial acusatória, decide rejeitar a denúncia em razão da ausência de justa causa. E aí eu repito aquela velha e sempre dica. Normalmente a OAB traz os fatos e situa os fatos processualmente. No nosso caso, a OAB relatou que houve o quê? Houve uma denúncia pela prática de qual crime? O crime de peculato. Está lá no artigo 312 do Código Penal. Então, relatou que o acusado foi denunciado pela prática de peculato. E quando da análise da inicial acusatória, então, o promotor de justiça oferece a denúncia, esse oferecimento da denúncia vai ser concluso para o juiz receber ou não essa denúncia, se ele dá prosseguimento ao processo ou se ele rejeita essa denúncia, não preenchidos aí eventualmente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Aí já vai a dica também, os requisitos imprescindíveis para o oferecimento da denúncia ou queixa. Está lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, a descrição dos fatos, os fundamentos jurídicos do pedido, a classificação do crime, a identificação do acusado, o rol de testemunhas e a assinatura aí do membro do Ministério Público ou do advogado que apresenta a queixa. Então são requisitos imprescindíveis a descrição dos fatos, principalmente aí a identificação do acusado e a classificação do crime. Não havendo esses requisitos, disse que a denúncia é inepta para o objetivo de buscar a persecução criminal. Então vai a dica aí já de antemão. Mas vamos entender um pouco mais a questão, analisando o problema apresentado. Então, a questão diz que ele foi denunciado pelo crime de peculato e, da análise da acusatória, o juiz rejeitou a denúncia. Qual o fundamento? Em razão da ausência de justa causa. Então, aí vai já a segunda dica de estudo para os senhores. Quando que o juiz pode rejeitar de início da apresentação da denúncia, ele rejeita a denúncia. Aí nós vamos analisar o artigo 395 daqui a pouquinho do Código de Processo Penal, mas vamos finalizar a interpretação da questão. Então, o juiz
rejeitou essa denúncia com o fundamento de que não existia justa causa para a ação criminal. Fato é atípico, um exemplo de justa causa, ou mesmo a falta dos pressupostos processuais para o desenvolvimento regular da ação, ou seja, a ausência de um elemento fundamental, de um pressuposto para que legitime o Estado a ir buscar a persecução criminal, por exemplo, a ausência da materialidade delitiva. Não ficou comprovado ali com o oferecimento da denúncia a materialidade, está escancarado a não comprovação da materialidade ou mesmo da autoria delitiva. Então falta o pressuposto para o desenvolvimento da ação. Nesse caso, o juiz rejeita a denúncia, rejeita a peça acusatória, e é o nosso caso aqui analisado. Então o juiz rejeitou com o fundamento da ausência de justa causa para a ação criminal. Pois bem, o Ministério Público, em decorrência da rejeição dessa peça acusatória, ele sucumbiu. Então ele tem interesse em recorrer, interesse recursal. Vejam que a questão diz: o Ministério Público, voltando à questão, abre aspas, o Ministério Público apresentou o recurso em sentido estrito, sendo os autos encaminhados ao tribunal de imediato para a decisão. Veja que o promotor entrou com recurso em sentido estrito e os autos foram encaminhados imediatamente ao tribunal. Aí a gente precisa analisar a regularidade do procedimento adotado aí no encaminhamento desse recurso em sentido estrito para o tribunal. E daqui a pouquinho a gente vai dar a dica para vocês. Todavia, Vitor, que era o denunciado, em consulta ao site eletrônico do Tribunal de Justiça, toma conhecimento da existência do recurso ministerial. Veja que Vitor, acusado, tomou conhecimento da existência desse recurso, não por uma intimação formal, não por uma notificação formal, mas sim por ato próprio. Ele foi lá no site do tribunal e verificou que o Ministério Público entrou com esse recurso em sentido estrito. Razão pela qual, voltando à questão, procurou seu advogado e demonstra preocupação com a revisão da decisão do juiz de primeira instância. Então, Vitor, o acusado, está preocupado aí em relação à modificação dessa decisão do juiz de primeira instância. O juiz rejeitou a denúncia por falta de justa causa, o promotor entrou com recurso em sentido estrito e aí ele está preocupado com esse recurso ministerial. Considerando, voltando às questões, o que a OAB quer? A gente sempre precisa ter isso na mente. Qual é o pedido da OAB? O que ela quer? Qual que é a providência que o advogado tem que tomar? É nesse sentido que a OAB vai cobrar dos candidatos. Então, considerando as informações narradas, de acordo com a jurisprudência do STF, o advogado de Vitor deverá. Então, a gente já identificou todo o fato delituoso descrito, todos os fatos descritos na questão e situamos processualmente. Qual o fato? Oferecimento da denúncia por crime de peculato. Qual que é a situação processual deste processo? Olha, o juiz rejeitou a denúncia por ausência de justa causa e encaminhou ao tribunal imediatamente. E Vitor tomou conhecimento por ato próprio, acessando o site do tribunal. Você, como advogado, deverá esclarecer Vitor em qual sentido? Qual é a orientação jurídica que o advogado deve prestar para Vitor? Então vamos às assertivas, aí a gente já vai eliminando e passando as dicas interessantes aí em relação a este recurso em sentido estrito. Vejam só, letra A diz o seguinte: a orientação do advogado deve ser no seguinte sentido. Letra A, o tribunal não poderá conhecer do recurso apresentado, tendo em vista que a decisão de rejeição da denúncia é irrecorrível. Então, o que a letra A está cobrando do candidato é o seguinte: a decisão do juiz que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa é recorrível ou não é recorrível? E para isso a gente precisa ter aí o conhecimento mínimo da
das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. E daí vai a primeira dica, pessoal. Todos os recursos, não só o recurso em sentido estrito, mas o recurso de apelação, o agravo da execução, todos os recursos em embargos declaratórios, nós temos que ter em mente todas as hipóteses de cabimento. Por isso que é importante estudar o texto da lei. Vejam só que o artigo 581 traz todas as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Então tá aí o estudo obrigatório para o exame da OAB, tanto na primeira fase como para a segunda fase. Artigo 581 do Código Processo Penal. 581, vamos a ele. O artigo 581 diz o seguinte: cabe recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Inciso 1, que não receber a denúncia ou queixa. Pronto, já encontramos aí a hipótese de cabimento do recurso da decisão do juiz que rejeita a denúncia. Então, o juiz rejeitou a denúncia, promotor de justiça sucumbiu, ele tem interesse recursal, a hipótese de cabimento está prevista lá no artigo 581 da decisão que não recebe a denúncia ou queixa. Logo, a decisão que rejeita a denúncia ou queixa se enquadra no inciso 1 do artigo 581. Então, se o candidato perguntar para os senhores qual que é a hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito, qual é o fundamento legal da hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito quando o juiz rejeita a denúncia por falta de justa causa? Aí os senhores responderão: a previsão legal está lá no artigo 581, inciso 1º do Código Processo Penal. E aí são várias as hipóteses de cabimento lá do recurso em sentido estrito. São 25 hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Eu recomendo e dou a dica para os senhores aí estudar uma por uma, acompanhando aí o manual de cabeceira de cama, que eu costumo dizer. Então vamos lá. Então ele rejeitou a denúncia, o promotor entrou em recurso em sentido estrito. Logo a assertiva A que a gente está enfrentando, o tribunal não poderia conhecer do recurso apresentado, tendo em vista que a decisão de rejeição da denúncia é irrecorrível. Não, ela é recorrível. Então, o equívoco dessa assertiva é afirmar que a decisão é irrecorrível, tendo em vista que a hipótese de cabimento do recurso em decorrência da rejeição da denúncia por falta de justa causa é o recurso em sentido estrito previsto lá no artigo 581, inciso 1. Letra B da questão diz o seguinte: o tribunal não poderá conhecer do recurso apresentado. Qual o fundamento? Aí ele diz: pois caberia recurso de apelação. Não, nós já vimos que a hipótese de cabimento... Veja como é importante estudar as hipóteses de cabimento. Artigo 581, 593, hipótese de cabimento do recurso de apelação.